Oi pessoal, estamos de volta para o nosso segundo episódio de nosso estudo sobre o fim dos tempos. E o nosso tema de hoje é um dos que mais desperta interesse na maioria das pessoas. A gente vai falar sobre o arrebatamento. E para que a sua compreensão seja melhor e para que a gente aproveite mais o nosso tempo, eu fiz uma pequena animação que fala sobre o arrebatamento. E nela eu abordo algumas das perguntas que já me fizeram aqui no canal. Se você tem uma outra pergunta, fique à vontade para fazer nos comentários aqui embaixo. Nosso assunto começa com a formação da Igreja de Jesus Cristo. Já vimos o seu início no episódio passado, quando Jesus fez seus discípulos e, depois de ressuscitar e voltar ao céu, enviou o seu Espírito para batizá-los. E com isso, deu aos seus discípulos poder para fazerem outros discípulos que fizessem outros discípulos que fizessem outros discípulos também. E isso até que ele venha nos buscar. Algumas passagens bíblicas são muito importantes para entendermos tudo isso. A primeira é quando, em Mateus 16:18, Jesus afirma, dialogando com os seus discípulos, fala para Pedro: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Porém, a mais interessante ainda é que, quando Jesus afirmou que edificaria a sua igreja, vale notar o que significa a palavra igreja, pois ela não havia sido usada até aquele momento. A palavra é eclesia no original, que literalmente significa chamados para fora. Isso mesmo, Jesus instituiu uma organização que é basicamente chamada para fora e não para dentro. A igreja existe para ir e não para vir, para ir e não chamar ou permanecer. Existe para ir e fazer discípulos no contexto de quem Deus quer fazer sua igreja, e não no nosso contexto. Antes desse episódio, em Atos 1:8, na hora em que Jesus falava com seus discípulos, quando eles perguntaram quando que Jesus restauraria a glória de Israel e chegaria o fim dos tempos, Jesus disse que aquele tempo futuro não era da competência dos discípulos saberem, mas que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Jesus em todos os lugares. Interessante que em Atos 2 há o primeiro discurso depois que os discípulos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo e quase 3.000 pessoas foram convertidas. E foi Pedro quem discursou naquele momento. Pedro foi esse primeiro que testemunhou que a salvação dependia apenas da graça. A palavra graça significa de graça. Apenas pela graça de Jesus, em nos salvar pelos méritos dele, não pelos nossos méritos. Bastando que eu receba a salvação providenciada por Jesus quando morreu por todos. E podemos receber essa salvação pela fé, crendo que Jesus morreu para nos salvar e nos dar um novo significado de vida. E esse significado está relacionado a eu ir também para fazer discípulos que fazem discípulos de Jesus. Estamos vivendo esse período intermediário entre o começo da Igreja de Jesus e a formação dela. A cada pessoa que crê em Jesus como seu Salvador passa a ser membro do corpo de Jesus, chamado Igreja. Essa igreja é invisível pelo fato de não sabermos ao certo quem são os que creem em Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. Ao cabo da formação da igreja, Jesus vem nos ares e rapta os que são a igreja dele, para se encontrar com ele e ficar com ele para sempre. Paulo nos dá alguns detalhes sobre isso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então podemos saber que um dia, pela ordem de Deus, acontecerá que nós, os discípulos de Jesus, seremos raptados por Jesus. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos
serão levados para se encontrarem com Jesus nos ares e ficarem com Jesus para todo sempre. Em outro lugar, Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso nos revela que o arrebatamento acontecerá repentinamente, a qualquer momento, e os discípulos de Jesus que morreram serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão transformados em corpos glorificados, igual ao corpo de Jesus quando ressuscitou, para se encontrarem com Jesus nos ares. E ficaremos com Jesus para sempre. Quanto ao arrebatamento, precisamos guardar 3 verdades. A primeira, que será repentino o arrebatamento, como um relâmpago. A segunda verdade é que os mortos que confiaram em Jesus como seu Salvador serão ressuscitados. E a terceira verdade é que os vivos que formam a Igreja de Jesus serão transformados. Por isso tudo começará uma nova era. No céu, todos seremos julgados para ganhar ou perder galardões. Mas isso veremos no episódio sobre os julgamentos e galardões. E aqui na Terra o cenário estará preparado para a entrada em cena do falso profeta e do anticristo. Mas isso também veremos em outro episódio, no episódio sobre a grande tribulação. Talvez você possa perguntar: os cristãos genuínos que formam a Igreja de Jesus não vão sofrer a grande tribulação? Serão arrebatados antes mesmo? Podemos ver alguns textos que nos ajudam com isso. Primeiro texto: vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É certo que o apóstolo Paulo nos afirma aqui que nossa espera por Jesus também é para nos livrar da ira vindoura, que só pode ser a grande tribulação. O segundo texto também diz algo interessante: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, entre outros textos até, o período da grande tribulação é retratado em Apocalipse. E do capítulo 6 até o capítulo 19, onde descreve a ira de Deus sobre os habitantes da terra, Apocalipse 6:17, não há menção da igreja durante toda essa época. Podemos chamar isso de ausência do assunto igreja nesse tempo. E também que a tão falada iminência, a qualquer momento, do arrebatamento só será justificada ou só se justifica se nada lhe fosse como introdução. Nesse caso, a tribulação seria como essa introdução para o arrebatamento. Se o arrebatamento será em um momento inesperado, ele não poderá ocorrer depois da tribulação. A minha oração é de que você aproveite ao máximo esse estudo e possa compreender de que Deus fez questão de mostrar alguns detalhes do que vai acontecer no futuro, quando Ele virá nos buscar. E certamente, com a iminência do arrebatamento, de que pode acontecer a qualquer momento, Ele quer nos encontrar fazendo aquilo que é correto. É o Rei que vem. E a nossa vida, obviamente, tem que corresponder a isso. Então, pessoal, lembre-se que os próximos vídeos, os próximos assuntos a respeito do fim dos tempos, os detalhes deles, vai depender muito da sua pergunta, das perguntas que mais aparecerem aqui nos comentários. Se você quer saber a respeito de algum outro assunto, tanto do que já falamos quanto aquilo que você espera que a gente fale, fique à vontade para fazer as suas perguntas, porque aqui perguntas sinceras são sempre bem-vindas. Se você estiver gostando desses estudos, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau!